Vamos falar de estratégia de negócios? Vamos falar? Quem quer ir lucrar mais com o seu negócio? Quem quer ir triplicar a lucratividade do seu negócio? É sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre ter estratégias e sobre o poder de ter essas estratégias nas tuas mãos. Eu vou te entregar aqui algumas estratégias. Eu sou Bárbara Bernardino, trabalho com gestão estratégica há 10 anos para o mundo dos negócios e trazendo toda a expertise da gestão de obras para a gestão de negócios e construindo toda essa parte estratégica. Eu digo sempre, é ter de fato um direcionamento. Tem um alvo e você vai lá dar um tiro, né? Um tiro certeiro. A estratégia é como se fosse, você tem um alvo e lá na sua arminha de brinquedo você tem aquela mira. A estratégia é a mira. Você olha pela mira e você sabe o caminho certinho para chegar no alvo que você quer. A estratégia é isso, é o caminho certo, é o caminho direcionado, é esse passo a passo. Quem não tem estratégia fica atirando para todos os lados, não tem a mira. E aí gasta tempo e pelo ralo, né, do teu negócio. Então, quando você tem estratégia, você tem uma direção, você tem um caminho aí direcionado para levar o teu negócio para o próximo nível. Estratégia de negócio, trabalho especialista em gestão estratégica, as pessoas me olham assim, tipo, o que é isso? É de comer? Mas nada mais é do que você ter uma direção, um passo a passo direcionado para levar o teu negócio para o próximo nível. O teu negócio aí com uma base sólida. Ser aceleradamente com base sólida. Tudo que tem base sólida, né, não se destrói. Quando a gente começa a construir um edifício, a gente começa pela base. E eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte do orçamento de uma obra vai na base, vai ali na infraestrutura, que é o que está debaixo da terra, que é o que ninguém vê. Só que é aquilo ali que sustenta o prédio inteiro. Então, ter isso é sobre ter uma base sólida para sustentar o teu negócio como um todo, tá? E aí, vamos falar dos 3 pilares que fazem digital, porque eu acredito, né, que estamos aqui num ambiente digital, então as pessoas estão aqui digitalizadas. Vamos lá. 3 pilares para construir um negócio de sucesso. Vamos lá. 3 pilares e eu vou te provar uma coisa. A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter intenção e a gente precisa ter constância. Vou voltar. Estratégia, constância na base. Por que estratégia está na ponta? A estratégia está lá em cima, na ponta. Porque se você pensar, você só age intencionalmente quando você tem estratégia. Como assim, Bárbara? Porque você não é intencional, porque você não sabe o que fazer. E vou provar mais. Sabe por que você não é constante? Porque você não tem estratégia. Ah, Bárbara, agora tu pegou pesado. Mas vou te dizer, você acaba não sendo constante porque você não tem estratégia. Pensa comigo, quantas você não sabia o que fazer ou como fazer? Você não tinha a estratégia. A estratégia é o passo a passo, é esse direcionamento. Isso é sobre entender que para você ter um negócio bem sucedido, você precisa construir ele sobre estratégia e mais força do que um negócio muito atual. Bárbara, como assim? Eu não estou dizendo que um negócio é mais valorizado e o outro é menos valorizado. Não é sobre isso. É sobre ter força, porque gera confiança, credibilidade. Quando você vê muito destruir aí o negócio, quer fugir do negócio por muito diferenciar no todo do mercado. Quando a gente olha para esses 3 pilares, estratégia, intenção e constância, eu quero dizer para vocês que quando vocês agem aleatoriamente, a intenção desse sucesso, você precisa ser intencional, precisa ter... É aquela coisa, quanto que você vai faturar esse mês? Não sei, vamos ver, depende. Estrategicamente, posicionamento, pessoas e produtos, tá? Vamos lá. Posicionamento. Quando eu falo posicionamento, eu tenho certeza que já veio na tua cabeça posicionamento digital. E aqui eu não estou falando de posicionamento digital. Sabe por quê? No fundo, eu nem acredito em posicionamento digital. Como assim, Bárbara? Tu não acredita em posicionamento digital? Eu acredito em posicionamento de mercado. O digital, ele é um meio, ele não é o fim. Ele é um meio por onde você apresenta o teu posicionamento de mercado.
Porque não existe ser uma pessoa fora do digital e outra dentro do digital. Não existe ser um tipo de negócio fora do digital e um tipo de negócio dentro do digital sendo a mesma marca, entende? O teu posicionamento ele precisa se sustentar perante o mercado. E aí, o digital vai ser o meio de apresentar isso. E quando a gente olha os 3 tipos de posicionamento de mercado, a gente olha para preço, custo-benefício e diferenciação. Eu vou explicar todos eles para vocês, tá? Se tiver perguntas, dúvidas, vocês me avisam, que eu não estou vendo nada. Tá, então tá. Acho que eu podia trazer esse computador aqui para minha frente, ó, para eu poder olhar. Não? Tá. Pode pegar? Quero ver aí vocês falando, que eu gosto da interação. Agora sim! Agora eu tô vendo todo mundo falando. Ótimo. Vamos lá. Coisa boa. Vamos lá, continuando no posicionamento. 3 tipos de posicionamento. Lembra, posicionamento de mercado digital é um meio, é por onde você apresenta para o mundo o teu posicionamento. Mas ele não é o fim, tá? Então, vamos lá. Posicionamento por preço. Quando você se posiciona por preço, você está brigando por preço. Então, as pessoas vão te procurar por preço, por ser entre os mais baratos do mercado. Primeiro, eu quero que você entenda que não existe posicionamento certo nem errado. É o posicionamento que você decide assumir perante o mercado, tá? E aí, cada empresa vai ter o seu posicionamento aí conforme o mercado. Quando a gente se posiciona por preço, as pessoas procuram por preço. Por exemplo, eu sou de Florianópolis, né? Estou chegando agora em Alphaville. Fazem 20 dias, eu acho que eu estou morando aqui. Mas, lá em Floripa, a gente tem uma loja que se chama Tudo 10. É uma loja de utilidades domésticas, essas coisas assim de utilidades domésticas, coisas de pet. Tem até algumas roupas, tem, sabe, coisinhas assim de casa e tal. Quando eles lá se posicionam por preço. Por quê? O nome da loja é Tudo 10, ou seja, tudo naquela loja é R$10. Quem entra naquela loja já sabe que tudo que ele encontra lá vai ser R$10. O posicionamento deles é por preço. Entende? Isso mesmo, por preço. E aí, onde é que eles estão? Eles estão no calçadão da cidade, com as portas abertas para a rua. Então, os pontos de contato são todos coerentes. Porque não faz sentido uma loja que se posiciona por preço de R$10 estar dentro de um shopping. Entende? Então, todos os pontos de contato estão coerentes. O erro do posicionamento é justamente tu se posicionar por uma coisa, mas tu tá com os pontos de contato em outra. Então, vamos para frente. Depois, a gente vai para custo-benefício, tá? O que é um posicionamento por custo-benefício? O cliente entende que não é o mais barato, não é o mais caro, mas que vale a pena pelo benefício que ele vai ter, tá? E aí, seria ali uma loja, uma empresa de utilidades. Qual é o problema aqui? Que às vezes você quer que o teu cliente reconheça a qualidade do teu produto ou do teu... Ficam incoerentes. Promoção, descontão, nananã, liquidação. O teu cliente vai começar a te procurar por preço e não mais por qualidade. E aí, quando você quiser cobrar o valor que realmente depois que você faz uma promoção uma vez, o teu cliente nunca mais esquece. E ele vai achar que aquele é o valor real, ainda que não seja, tá? E aí ele vai começar a te procurar por preço. Então, cuidado para não confundir marca pessoal. Se você é o seu produto, né? Se a tua cabeça aí é o teu produto, o teu principal diferencial está em ser você. Eu digo assim, ó, que na ponta dos nossos dedos denuncia que cada um de nós é único, tem uma identidade única em você. E isso já te faz diferente do todo. Então, se você apenas colocar toda a tua identidade, a tua real essência, você já vai ser diferente do todo. Então, a tua diferenciação está em ser você. Se você vende um produto ou um serviço externo, traga um diferencial. E aí, quando você se posiciona por diferenciação, não tem nada igual no mercado. As pessoas vão comprar de você porque é o seu produto, porque é o seu serviço, entende? E aí não tem preço. Não tem preço. Por exemplo, se eu compro uma bolsa na 25 aqui, a 15, 20 mil reais numa bolsa.
Teoricamente, é a mesma bolsa, só que não. Por quê? Um se posiciona por preço e o outro se posiciona por diferenciação. Um está numa avenida que passa muita gente e outro você só encontra em locais específicos, dentro de ambientes específicos, e tu jamais vai passar na frente da Louis Vuitton e vai ter uma placa liquidação. Isso não vai acontecer. Entende? E muitas vezes você quer se posicionar por diferenciação, mas está toda hora fazendo liquidação. Cuidado, tá? Então, lembra, posicionamento é um dos pilares que definem aí o tipo de cliente que você vai atrair. E aí, a gente pode olhar um pouquinho também até mesmo para a diferença de preço e valor, tá? Preço é o que o cliente... Percepção. Vou voltar para o exemplo da bolsa. Quando a gente compra uma bolsa por R$100, tu tem uma percepção de valor. Quando tu compra uma bolsa por 15, 20 mil reais, tem uma outra percepção de valor, tem um outro tipo de encantamento. Bolsa por bolsa são bolsas, entende? Só que a percepção de valor sobre a marca é totalmente diferente. O que eleva o preço. Se o teu cliente está achando que o teu produto ou teu serviço está caro, é porque a percepção de valor dele está menor. É como se a gente tivesse assim, ó, preço e valor. Quando o cliente acha que está caro, é porque o preço está maior do que a percepção de valor. Quando o cliente olha assim, ah, não, até que está barato. É o quê? A percepção. Já guarda. É, bateu, doeu, é teu. Pega aí e já guarda. Tá? Desconto é o... Então, você não está dando valor. Desconto é diferente de bônus e de benefícios, ok? É diferente. Mas esse aqui para ele, aquele é o preço real, tá? Então, ele vai te valorizar sempre por aquele preço menor, não pelo maior. Ele vai perceber o valor por aquilo. Então, cuidado, tá? Claro, tem ações específicas que a gente faz. Por exemplo, no mundo digital, às vezes a gente roda tráfego com um produto bem baixinho para fazer uma captura de leads. E aí é outra estratégia. Estamos falando de outra coisa, ok? Mas o valor, o cliente precisa entender o que você vende. Então, a gente chama de promessa, né? De ter uma promessa, claro. O que é uma promessa? É um caminho, é o cliente entender o que de fato você vai fazer na vida dele, no negócio dele, como você vai ajudá-lo. Então, eu digo assim, a tua promessa, o que você faz, tem que ficar tão claro que uma criança precisa ser capaz de entender. Se uma criança entendeu, tá claro. Se uma criança não entende, não tá claro. Precisa ser simples, precisa ser desejável. Entende? Você precisa usar as palavras. Eu digo que uma copy, quando a gente usa as palavras, ela tem que ser como um escorregador. O cliente não pode pensar nessa transição. Ele tem que escorregar e chegar lá no final do teu produto ou do teu serviço, certo? E aí, você tem que estruturar isso de uma forma única, talvez de uma forma de um passo a passo. Então, dependendo do que você vende, tá? Mas lembra, precisa ser claro. Se for claro a ponto de uma criança entender, se for simples e desejável, você já está aí com 90% do caminho andado. E aí, a gente falou do pilar de posicionamento. Agora, a gente vai para o outro pilar, de produto, ok? Serviço. Quando a gente traz para o mundo digital, eu quero dizer para vocês que é imprescindível você ter uma esteira de produtos, uma escada de valor. Que raio é esse, Bárbara? Que coisa doida é essa? A gente trabalha com níveis de consciências dentro do mundo digital. Então, a gente tem o cliente desde o inconsciente. O cliente vai do inconsciente. Eu já estou doida por um flip chart aqui, para já arriscar tudo. O Esdras só está rindo. Ele está achando graça, né, Esdras? Tá vendo que eu estou escrevendo no ar, né? Minha vontade era já arriscar. Mas, para que você entenda, o cliente ele vai do inconsciente, ele passa pelo consciente do problema, consciente da solução e consciente de que você carrega essa solução. Então, olhe de fato para isso e, através disso, construa um caminho para o teu cliente. Porque nível de consciência tem a ver com o nível de quanto a pessoa está disposta a pagar também. Tá? Então, isso é se você tivesse preços diferentes para as mesmas dores. Porque, no fundo, é a mesma dor que aquele cliente carrega. É o mesmo problema.
tá? O nível de consciência para consumir um produto, por exemplo, um produto de R$ 97,00 é diferente de um nível de consciência para consumir um produto de R$ 997 e um produto de R$ 9.997. São níveis de consciência diferentes. E aí, a esteira de produtos tem a ver com um nível de acesso diferente. Porque a base teórica, ela é muito parecida, tá? Eu posso dizer que a base teórica ela é até a mesma, mas vocês vão ver comigo que a base teórica de um e-book, ela é desse tamaninho. Porque não tem como um conteúdo de 3 horas tu botar num e-book de 20 páginas. Então, a base teórica vai reduzir. De uma aula de 3 horas, e isso tem totalmente a ver com o nível de consciência. Quando a gente constrói essa esteira, a gente fala sobre isso, tá? E aí, para o nosso terceiro pilar dessa construção estratégica, a gente olha para as pessoas. Então, a gente olhou para o posicionamento, a gente olhou para os produtos e a gente encaixa com as pessoas. As pessoas são os teus clientes, o cliente ideal, né? O cliente certo para o produto e para o posicionamento que você tem. Esses 3 pilares, eles precisam ser coerentes para que você consiga estrategicamente aumentar aí a lucratividade do teu negócio, tá? E quando a gente olha para pessoas, eu quero que você entenda que não é sobre nos desejos, o que faz a pessoa sonhar, o que faz ela sorrir, tá? Olhar de fato para essa pessoa com todo esse olhar aí de realmente construção estratégica, de construção sobre os pilares, tá? E aí, quando a gente olha para o teu cliente, a gente entende de fato as dores, os desejos e tudo mais. É importante que você entenda qual é o benefício que você entrega, qual é a solução, né, que você realmente entrega, o problema que você resolve. E eu quero que vocês lembrem que dia 16 e 17 estaremos todos aqui para te receber no método Gestor Transformado, do nosso gestor aqui, o Alexandre Morelli. Ele realmente faz uma entrega aí com sementes estratégicas para que você prospere em todas as áreas da tua vida. É muito mais do que um treinamento, é muito mais do que um evento, é muito mais do que um curso, talvez, né? Que você esteja pensando aí, vou para mais um curso, vou para mais um evento, vou para mais um treinamento. Não é sobre isso. É sobre realmente uma transformação genuína, lá no fundo mesmo, de dentro para fora, com sementes estratégicas entregues para você, para que você possa germinar, crescer e prosperar de forma 17 de março. Viva esses dias de transformação da sua vida e do seu negócio, onde você vai se transformar e onde você vai acessar isso e muito mais, tá? Eu quero continuar te falando, né, sobre quando a gente fala ali para pessoas, a gente tem, quando a gente fala sobre pessoas e quando a gente fala estrategicamente desses 3 pilares aí que eu te disse, posicionamento, funil ampulheta, quando você tem um posicionamento ajustado, quando você olha de fato para o teu cliente, gente, se importe genuinamente com as pessoas. Você sabe o que faz o teu cliente sorrir? Você sabe o que faz o teu cliente chorar? Você sabe o que tira o sono do teu cliente? Porque é sobre isso que as pessoas compram. A pessoa, ela compra no emocional e ela justifica no racional. Ela não compra no racional. Ela compra no emocional, depois de ela já ter comprado, ela vai lá e justifica para ela mesma. Lembra do exemplo da bolsa? Se fosse racional, vocês acreditam que racionalmente uma pessoa ia pagar 20 mil podendo pagar 100? Não é racional. É emocional. É sinestésico. É lá dentro. É isso que faz as pessoas comprarem. Então, você precisa conhecer o teu cliente a fundo, as emoções dele. O que faz ele sorrir, o que faz ele chorar, o que tira o sono dele. Quais são os sonhos do teu cliente? Você conhece os sonhos do teu cliente? Eu vou te contar um segredo. O teu cliente de hoje, ele é muito, muito parecido com você de antes. Se você olhar para você,
você vai encontrar muita coerência com o teu cliente atual. Então, é importante que você olhe para isso. E aí, a gente volta lá na construção do duplo funil. Eu queria falar, antes de falar do duplo funil, eu só vou falar para vocês um pouquinho sobre o funcionamento da mente do cliente, porque eu acho isso importantíssimo. E eu vi que eu tenho tempo ali para isso. A mente do cliente... porque, assim, muitas vezes a gente fala sobre, fala com a dor do teu cliente, fala com o desejo, e as pessoas, qual é o sentido disso? Gente, o sentido disso é cerebral. Dentro da nossa mente dispara gatilhos, e eu vou te mostrar, tá? A nossa mente, ela é dividida em 3 hemisférios, tá? Essa é a teoria mais aceita, a teoria de Paul MacLean, tá? É um estudo científico, foi feito, e a gente tem aí como se fosse 3 cérebros dentro de um. A gente tem o cérebro intelectual, que ele vai aqui, ó, da testa até esse buraquinho da cabeça aqui. Tá vendo que a gente tem um buraquinho aqui, todo mundo tem? Esse é o nosso cérebro intelectual. Ele é o maior em tamanho, mas ele é o menor utilizado. Tipo, os gênios usam ele 3%. Ou seja, então nós, meros mortais, devemos usar ele em torno de 1 ou 2%. Então, ele é o cérebro que você realmente... Só que ele é usado, no máximo, 3% do tempo. Ou seja, os gênios usam isso. Nós, né, meros mortais, devemos ficar ali com 1,5, tá? Depois, a gente vai para o cérebro emocional. Ele fica assim, ó, no meio da cabeça, lá no miolinho mesmo, e tem mais ou menos o tamanho da nossa mão, fica lá no miolo da cabeça. É o nosso cérebro emocional. É lá onde a gente guarda as memórias de longo prazo, que são as nossas memórias, por exemplo, do ler, escrever. É a nossa memória afetiva do longo prazo. Só que esse cérebro emocional, a gente está nele no máximo 5%. Cérebro emocional no máximo 5%. Tá, Bárbara, então onde a gente passa 92%? Aonde? Cérebro reptiliano. É aqui embaixo, ó. Ele começa daqui, desse ossinho, e entra aqui. É um pouco na nuca. Ele é a mesma configuração cerebral dos répteis. Isso mesmo que você ouviu. Cérebro reptiliano, a mesma configuração cerebral dos répteis. O que a gente faz nesse cérebro? A gente age automaticamente. Agora eu vou te fazer umas perguntas. Quem aqui toma banho sempre do mesmo jeito? Quem aqui vai para aquele caminho, assim, que a gente vai para um caminho, para os lugares, sempre pelo mesmo caminho? Quem coloca a roupa sempre do mesmo jeito? Escova os dentes começando sempre do mesmo lado? Gente, por quê? O nosso cérebro é uma máquina de criar padrão, de automatizar tudo. A gente está mais de 92% do tempo nesse cérebro automático, agindo como um réptil. Esse cérebro, ele é feito para também nos proteger, para economizar energia. Porque pensa comigo, se eu tivesse que pensar que eu tenho que piscar para não ressecar os olhos, que eu tenho que gesticular com as mãos, e que ao mesmo tempo eu tenho que falar, e que eu tenho que me mexer um pouquinho, e que eu tenho que engolir a saliva para não ficar babando, entende? Ia cansar muito. Permite nos movermos por duas, então é a dor ou o desejo. Por isso, é nesse cérebro, é nessa configuração cerebral, você começa a construir ali o teu duplo funil, que é o quê? Atrair o teu cliente ideal, engajar. Então, lá em cima, a gente tem a atração, que é uma boca maior, lembra a parte maior da boca. Depois, no meio, a gente tem aonde a gente engaja esse cliente. Depois, no fundinho desse primeiro funil, a gente tem, né, e conversão. Essa é a primeira parte do funil. Só que o jogo de verdade acontece na segunda parte. Você fideliza esse cliente. Depois de fidelizar, a parte do meio é vender de novo para esse cliente. O que a gente chama dentro do digital de upsell ou downsell. Você vende algo mais caro ou mais barato. Tá? Então, você faz um upsell ou um downsell.
E aí você vende de novo várias vezes para esse mesmo cliente. E por último, na base dessa pirâmide, a gente tem aí aonde a gente tem as indicações, onde o cliente, onde você recebe indicação do cliente. Só que eu quero te lembrar que quando o cliente te indica, não vai lá para cima do funil. Não vai lá para atração, engajamento e conversão. Quando o cliente... Por isso que eu digo que o jogo está nessa segunda base. Porque se você tem lá a primeira base funcionando, que é a gente entrando, sendo engajado e convertendo, quando você faz o jogo da segunda parte, que é encantar esse cliente, vender várias vezes para ele e fazer ele trazer mais clientes para você, ele se torna um vendedor e um defensor do teu negócio, você tem esse ciclo acontecendo continuamente. E o teu negócio assume uma escala gigantesca, extraordinária. Porque você tem novos clientes chegando, clientes antigos recomprando e novos clientes sendo indicados que já entram direto na base de conversão. Eles não entram na base de atração. E vou dizer mais, se você está perdendo venda por indicação, tem algo errado no teu processo de vendas. Porque tudo é processo, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando para vocês exige ter processo. O que é processo, Bárbara? É passo a passo ajustado. Precisa ter um alinhamento estratégico. Não é sair fazendo... Lembra? Não é sair fazendo de forma aleatória. A aleatoriedade não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então, não é sair fazendo de forma aleatória. Você precisa, de fato, fazer isso estrategicamente, construir esses processos, tá? Então, eu quero te lembrar que para crescer, para faturar mais, você precisa saber para onde você está indo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu espero que para você qualquer caminho não sirva. Então, começa a entender para onde você está indo. Perguntas que você precisa se fazer. Estamos aí no início de março, hoje é dia 8 de março. Quanto que você quer faturar esse mês? Quanto que você quer lucrar esse mês? Porque faturamento é diferente de lucro. Eu já vi empresas faturar milhões e não lucrarem nada, ficarem no prejuízo. E eu já vi empresas faturarem 10, 20 mil e lucrarem mais de 50%. Faturamento é diferente de lucro. Faturamento é o todo, é tudo que entra. Lucro é o que de fato sobra depois de tu pagar todas as despesas da empresa, tá? Então, estabeleça uma margem de faturamento e uma margem de lucro. Você precisa olhar para isso. E, às vezes você está encantado que está faturando muito, mas não está vendo o dinheiro chegar. Eu tenho vários clientes que chegam até mim que dizem, Bárbara, parece que eu faço, o dinheiro entra, mas ele some. E a gente vai olhar, tá com preço errado, posicionamento errado, atraindo público errado, precisa de ajuste em produto. Por quê? Tá entrando dinheiro, de fato, tá entrando. Tá vendendo, tá vendendo. Só que ele tá tendo faturamento, não tá tendo lucro. Dinheiro não vai sobrar. Pode chegar a faltar. Entende? Porque não é sobre vender muito. É óbvio que a gente quer vender muito, 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 muito mais. Mas precisa vender com o preço certo. Vender com o preço errado não vai te adiantar de nada. Faturar muito e não lucrar nada não vai te adiantar de nada. É como botar dinheiro num saco furado. E muitas vezes você sente isso e não percebe que você está com uma margem de lucro pequenininha. E aí não dá fôlego para o teu negócio. Parece que está sempre... Eu não sei se vocês usam essa expressão aqui, mas lá em Floripa a gente usa, né? Parece que está sempre correndo atrás do rabo, tá? Sem fôlego para continuar. Por quê? Margem de lucro muito pequena, tá? E então você precisa olhar para isso. Mas qual é o teu maior sonho que o teu negócio pode realizar? A gente é movido por sonho, é sinestésico. Às vezes não é sobre o dinheiro em si, mas é sobre o sonho que de fato o teu negócio pode realizar para você. Então olhe para os teus sonhos, para os sonhos da tua família, para os sonhos que o teu negócio pode pagar para você. Isso vai te dar gás para continuar. Isso vai te fazer andar, caminhar e ir além. Lembra, a imaginação precede a execução. Você não consegue executar aquilo que você não imagina. Então, olhe de fato para os teus sonhos que o teu negócio pode pagar. Isso vai fazer
total diferença, tá? Essa é uma construção estratégica. E eu quero que você saiba que não é apenas... quando eu falo de estratégia, vai muito, muito além de números, de tudo isso. É sobre você olhar para o que você realmente quer. O que você realmente quer? Números, métricas, processos, isso é de extrema importância. Mas é como assim? Se você está numa estrada, quando eu sair de Florianópolis, eu tenho que ir rumo a Curitiba para chegar aqui em São Paulo. Se eu for rumo ao Rio Grande do Sul, eu não vou chegar aqui. As métricas, elas nos ajudam a nortear no caminho. Então, se as placas estão me dizendo que eu estou chegando perto de Curitiba, é que eu estou me aproximando de São Paulo. As métricas, elas são o norte do caminho. Isso é de extrema importância. Só que se eu não souber o que eu realmente quero, as métricas não me ajudam. Entende? Foi o que eu falei sobre se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu vou te dizer mais. Quando a gente olha para essa construção de ser estratégico e não ser aleatório, de olhar para o que a gente realmente quer em todas as esferas da nossa vida. Não só nos negócios. Porque, sabe, muitas vezes vai ser difícil. As coisas não são fáceis. Elas não caem do céu assim. Você tem que ir lá pegar. Você tem que ir lá e dizer, é meu e eu vou e vai fazer e vou acontecer e vai dar certo. Porque tem coisas que exigem desafios. Estava conversando com uma pessoa hoje, dizendo que para acessar algumas coisas você precisa renunciar a outras. Tem coisas que não cabem no mesmo espaço. Às vezes tu fica com um pé lá e outro cá, porque você não quer renunciar a algumas coisas. Para acessar o próximo nível, você vai precisar fazer renúncias do nível anterior. Você vai precisar se desconectar de alguns ambientes. Você vai precisar acessar novos ambientes. E quando eu digo para você estar aqui no dia 16 e 17, no método do Jesus Transformado, é sobre acessar novos ambientes. É sobre acessar novas pessoas. É sobre acessar novos conhecimentos e um nível diferente de mentalidade. Porque é a mentalidade que te leva para o próximo nível, como você pensa. O pensamento gera um sentimento, uma emoção que gera uma ação. Se você quer mudar as suas ações, você precisa mudar os seus pensamentos. A palavra já diz, né? Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, se você quer mudar as suas ações, os seus comportamentos, você precisa ir lá na raiz. Qual é a raiz? Pensamento. Só que para mudar pensamento, precisa mudar ambiência. Precisa acessar novos conhecimentos, acessar novas pessoas, acessar novos ambientes. Isso vai fazer total diferença na tua jornada. Por isso, esteja aqui com a gente dia 16 e 17. Te digo mais uma vez, tá? Foi a decisão que fez acessar e sentar aqui hoje. Foi a decisão de estar num evento exatamente como esse. Acontece essa decisão? Na mente.